AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui para gravar o 6º episódio da AGETcast. O meu nome é Ana Carolina, eu sou vice-presidente da AGET e estou aqui com o nosso convidado especial, Fernando Ribeiro, para tratar sobre um tema que sempre gera dúvidas e questionamentos para o operador do direito, o processo judicial tributário. Fernando é sócio na área tributária do GMPR Advogados, especialista em direito tributário pelo IBET, incontáveis cursos de atualização e extensão, professor do IBET e atua no dia a dia do contencioso tributário. Tem uma vasta experiência no assunto, além de ter a prática da advocacia, também domina toda a parte teórica sobre o tema. Fernando, é uma verdadeira satisfação tê-lo aqui hoje. Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, dizer que é uma super oportunidade estar aqui para te ouvir. A palavra é toda sua. Oi, Ana, boa tarde. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Tomara que a nossa conversa seja boa e produtiva para os nossos ouvintes. Que bom, é isso mesmo, é isso que a gente espera, até porque processo judicial tributário já vem um clima tenso na conversa, né? Fernando, Exatamente. Mas assim, quero já começar te questionando sobre o que você acha que é o maior desafio na advocacia para quem lida com um contencioso contra o fisco. Olha, Ana, o maior desafio seria uma resposta, aliás, um pouco difícil, né, de eu te dar. Acho que o advogado hoje, ele enfrenta vários desafios. E a depender do caso concreto, um desafio pode ser maior ou menor. Eu cito alguns. Um dos desafios para atuar no contencioso, principalmente no Poder Judiciário, hoje, é, às vezes, a falta de conhecimento das partes envolvidas. Então, não é raro quando o advogado propõe uma petição inicial e, às vezes, aquela petição inicial não é muito bem analisada. Você percebe pela decisão interlocutória que quem elaborou aquela decisão não tem um conhecimento muito profundo em direito tributário. E, às vezes, é fácil perceber isso pelos termos que são utilizados, pelos raciocínios que são aplicados, que para um estudioso soa até muito errado, até. Mas essa é a nossa realidade, obviamente não é regra, mas é um grande desafio. E por ser um desafio, eu até te diria que é também uma grande oportunidade. A partir do momento em que você tem isso como premissa básica ao escrever suas petições, você certamente sai na frente de quem está do lado de lá. Então, esse seria um dos grandes desafios. O segundo desafio é realmente a posição privilegiada que o fisco ocupa. Hoje, o que enxergamos na prática é que, na dúvida, pro fisco. Tendo em vista a própria legislação, que a legislação dota ali de boa-fé, de uma certa presunção os atos administrativos. Então, às vezes, no contencioso, o na dúvida pro fisco se torna um grande desafio, e isso faz com que a instrução probatória, o cuidado com o texto, a didática na elaboração das peças, torne-se realmente um diferencial para convencer o magistrado, para convencer as partes envolvidas. Vou ficar nesses dois desafios, Ana. Senão a gente Já é o suficiente. faz um bom tempo. Já é o suficiente. Fernando, e antes de ingressar com um processo judicial, existe a possibilidade do caminho administrativo. Você acha que é interessante usar esse processo administrativo como um pré-requisito para antes de pisar na seara judicial? Sim, eu gosto bastante do processo administrativo e tenho alguns motivos para isso. Primeiro deles, não há custas. Então, é uma discussão jurídica que se permite ao contribuinte fazer sem ter ali um desembolso inicial de custas, com custas judiciais, que, a depender do Estado, são bem caras, a depender do valor da causa. Então, esse é o primeiro ponto que me agrada bastante, o contencioso administrativo. Em segundo lugar,
os envolvidos no contencioso administrativo, sejam eles os julgadores, sejam eles os representantes fazendários, eles realmente estão ali no dia a dia do direito tributário. Então, eles entendem realmente do assunto e entendem do ponto de vista contábil, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista regulatório. O conhecimento no âmbito administrativo costuma ser muito mais profundo. Então, no âmbito administrativo, é possível ter discussões mais aprofundadas e talvez até já esclarecer dúvidas, já pavimentar o caminho para uma eventual discussão judicial. Porque, às vezes, Ana, o que acontece no âmbito administrativo é que o fiscal ele realmente tem que aplicar a lei, mas a lei é inconstitucional. E como ele não pode julgar naquela lei Reconhecer, né? inconstitucional, ele está vinculado a ela, ele não tem muito para onde ir, né? Mas a partir do momento em que fica claro no contencioso administrativo que o auto de infração foi lavrado com base naquela lei, certamente a vida do advogado fica mais fácil no judicial, porque aquela informação estará muito mais clara, muito mais factível ali para a apreciação do judiciário. Então, eu sou um entusiasta do contencioso administrativo, a própria também, o terceiro ponto, já avançando, a suspensão automática da exigibilidade. A partir do momento em que o contribuinte impugna um auto de infração, a suspensão é automática. Ele não vai ficar sem a certidão negativa com efeitos, certidão positiva com efeitos de negativo. Então, nós temos aí 3 fundamentos pelos quais a discussão administrativa é muito interessante. E ele tendo ali essa certidão positiva com efeitos de negativo, ele se tranquiliza com relação ao auto de infração, porque aquilo não vai comprometer de imediato os financiamentos, a posição dele no mercado, enfim. E, ao mesmo tempo, ele ganha tempo até para entender melhor o auto de infração, para entender melhor o que houve, por que chegou até aquele ponto. É o período em que ele vai poder, por exemplo, produzir uma perícia contábil, em que ele vai poder chamar todo mundo, chamar os contadores, os advogados para debater o caso, e às vezes até preparar realmente o terreno para uma posterior discussão judicial, né? O que ele vai fazer com muito mais tranquilidade, dado que o lançamento tributário estará suspenso. Então, eu sou um entusiasta, fico aí com esses 3 pontos pelos quais o contencioso administrativo, ele, não vou dizer sempre, porque em direito dizer sempre é complicado, mas quase sempre muito recomendado, muito recomendado. Excelente, excelente. Já que você não tocou no assunto, vamos falar de auto de infração. Quero falar do contencioso mesmo judicial. Seu cliente recebe um auto de infração. Qual é o melhor caminho? A gente sabe que nem sempre, quando vem a execução fiscal, os embargos são o melhor caminho. A gente tem aí a anulatória. Quando você tem aí já caminhando para o contencioso judicial mesmo, qual que é o melhor? Como é que você faz essa seleção de ferramentas processuais para você utilizar? Uhum. Ana, vamos lá. Basicamente, o que nós temos hoje são 3 instrumentos, que são os instrumentos mais comuns quando se refere à desconstituição de um auto de infração. Nós temos, primeiro, embargos de execução fiscal. Segundo, mandado de segurança. E eu não costumo utilizar o termo preventivo ou repressivo. Mandado de segurança. Tá? E 3, ação anulatória. Então, nós temos essas 3 figuras jurídicas, esses 3 instrumentos, que normalmente são cabíveis. O que define a utilização de um ou de outro? Embargos de execução fiscal. O principal obstáculo para embargos de execução fiscal é a garantia do juízo. É a garantia do juízo. Ponto final. Então, se o meu cliente recebe uma execução fiscal e ele é um cliente, digamos assim, com capacidade financeira, né, um cliente em que, eventualmente, ele possa garantir o juízo com depósito, ou ele possa lhe apresentar uma carta-fiança ou um seguro-garantia, normalmente, nós apresentamos essas garantias na execução fiscal dentro do prazo de 5 dias, isso é muito importante.
E a partir do momento em que essas garantias são apresentadas, nós teremos ali o início do prazo de embargo de execução fiscal. Então, essa é a primeira realidade, digamos assim. Vai depender do cliente, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Fernando, e se o cliente tiver realmente essa capacidade, mas o risco ali de sucumbência não é uma causa fácil, nós sabemos que pode ser que o cliente não leve, como que fica? Nesse caso, Ana, nós temos um segundo fator a se preocupar, que é realmente a sucumbência. É o risco ali de você ficar com um auto de infração, ter realmente o problema ficar mais caro, vamos dizer assim. Em execução fiscal, temos, graças a Deus, um entendimento favorável de que, se há honorários arbitrados na execução fiscal, não pode haver nos embargos, haveria bis in idem, tá? Mas eu sempre penso que, apesar de existir esse entendimento favorável, às vezes não é melhor correr o risco. Então, se há risco de sucumbência, eu costumo optar por mandado de segurança. Só que temos um problema com o mandado de segurança. Não é possível ter dilação probatória lá. Então, vamos lá. Eu estou confiante na causa. Eu sei que se eu produzir provas, se eu tiver uma perícia, eu vou conseguir convencer o juiz a concordar comigo. Nesse caso, é a hora de fazer aquele custo, aquele risco-benefício. Perfeito. Se estou confiante com a causa, eu vou optar ou por embargos de execução fiscal, se o cliente tiver capacidade financeira, ou por anulatória, caso ele não tenha capacidade financeira. Porque a anulatória independe de garantia do juízo. Por outro lado, se eu não estou confiante com a causa, mas eu quero ainda assim discuti-la por um raciocínio ou outro jurídico, mandado de segurança, tendo em vista que não há sucumbência. Tá? Então, de maneira bem prática, são essas variáveis que normalmente eu considero no dia a dia. Necessidade de produção probatória, a sucumbência e também o que eu posso te dizer, as chances de êxito. Perfeito. E também a Nossa. capacidade financeira do cliente. É isso mesmo. Eu acho que são vários requisitos para serem ponderados, né? Até porque ferramentas existem, mas nem todas são cabíveis caso a caso. Precisa ser verificado isso. E, Fernando, sobre liminar. Liminar é algo muito melindroso, assim, pela minha visão, porque a liminar você pode conseguir algo que posteriormente você pode perder. E a gente está pisando num terreno meio incerto quando a gente fala de processo tributário, né? Eu queria saber de você. Você orienta a pegar liminar, não orienta, depende do caso. Às vezes não orienta, mas o cliente está precisando mesmo assim. Então, assim, como você vê a liminar? Ana, a liminar eu vejo por dois aspectos diferentes. Existe aquela situação em que o seu cliente recebeu o auto de infração, recebeu uma execução fiscal, e o objetivo da liminar é o de suspender aquele débito. E existe uma outra perspectiva de liminar, que é quando o seu cliente ele quer suspender a obrigação de pagar algum tributo. Então não tem auto de infração ainda, não tem lançamento tributário, ele simplesmente não concorda com aquele pagamento. Então, no dia a dia, nós temos essas duas situações. Quando o cliente recebe uma auto de infração ou uma execução fiscal, nós sempre vamos atrás da liminar. Por quê? Se nós não conseguirmos uma liminar, a execução fiscal continuará o seu trâmite e os atos expropriatórios vão acontecer. Penhora online, penhora de imóveis, avaliação, até mesmo alienação. Tá? Então, a liminar nessa situação ela é muito importante. Quando nós vamos para o outro lado, que seria o cliente que não quer pagar determinado tributo, vai muito do perfil do cliente. Por quê? Como você falou, a liminar ela é sempre precária. Isso significa que se eu conseguir uma liminar hoje, e daqui 3 anos essa liminar for revogada porque o Supremo julgou o caso em repercussão geral de modo desfavorável,
aquele cliente tem que pagar todo aquele passivo. Tá? E aí, Ana, um ponto muito importante que às vezes os colegas não sabem é que, no âmbito federal, existe uma lei que permite que, se a liminar for revogada, o contribuinte ele tem 30 dias contados da intimação da revogação para pagar o passivo apenas com correção via Selic. Então ele não vai, ele não estará em mora, ele não precisa pagar multa e nada disso. Então, no âmbito federal, há uma certa regulamentação de como funciona, o que o contribuinte tem que fazer se a liminar dele for revogada. No âmbito estadual e no municipal, isso não existe. Então, se a liminar for revogada, o contribuinte será cobrado com multa. E é onde talvez não faça tanto sentido pedir liminar no âmbito estadual ou âmbito municipal. No âmbito federal, se o cliente tiver capacidade financeira para pagar todo esse acumulado, né, do tributo, pode ser um bom negócio, pode ser para ele um bom custo, um bom benefício. No estadual ou municipal, a incidência da multa me desencoraja um pouco a pedir liminar nessas situações. Excelente. Fernando, e exceção de pré-executividade? A gente sabe que isso é muito utilizado na área tributária, mas tem alguns requisitos, nem não cabe em todo caso. Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a EPE. O que você acha disso? Eu brinco que a execução de pré-executividade, ela, não vou dizer que ela seja um patinho feio, né, mas quando não cabe nada, faz uma exceção de pré-executividade. É raro, mas acontece muito. É, Mas olha, verdade. a execução de pré-executividade, ela realmente tem, às vezes, um certo viés protelatório. É bem comum enxergarmos isso nos processos. Mas ela também tem a sua aptidão. Por quê? Todos sabem, exceção de pré-executividade só tem cabimento, matéria de ordem pública, né, e que não haja necessidade de dilação probatória. Então, por exemplo, às vezes você tem uma multa que foi julgada inconstitucional. Às vezes você tem ali apenas que ajustar a forma de correção do débito tributário. Ou às vezes você quer apenas discutir um erro de cálculo. Em situações como essa, que são mais comuns do que a gente imagina, a exceção de pré-executividade ela continua sendo uma boa alternativa, porque é uma simples petição, não há custas, você faz ela nos próprios autos da execução fiscal. Tá? Então, ainda assim, é um bom instrumento. Também é muito utilizada para discutir legitimidade passiva, apesar de existirem precedentes desfavoráveis, né, de que legitimidade passiva não se discute em exceção. Nós já tivemos decisões favoráveis em que era muito evidente a ilegitimidade passiva, como, por exemplo, ausência do nome do corresponsável na CDA e inexistência de qualquer tipo de requisito para o redirecionamento da execução fiscal. Então, imagine o seguinte: o nome do corresponsável não está na CDA e a Fazenda simplesmente pede o redirecionamento, sem motivo muito plausível. São situações um tanto teratológicas, e nessas situações você pode utilizar a exceção de pré-executividade. Provavelmente você terá êxito. Mas, se houver necessidade de averiguar má-fé, se houve ou não houve a prática dos atos, lá do artigo 135 do CTN, que são aqueles atos contrários a contrato social, a lei, ao estatuto, se for por aí, a exceção não é cabível, justamente por conta da dilação probatória. Então, a exceção ela continua sendo muito utilizada, mas em casos muito específicos, sempre que envolvam questões de ordem pública e que sejam questões mais fáceis de se visualizar. Você tocou num assunto que eu acho que vale a pena falar, né, que é o redirecionamento da execução fiscal, desconsideração da personalidade jurídica. Na prática, isso vem
cumprindo os requisitos do CTN para que seja feito e solicitado pelo fisco, ou hoje tem uma conformidade maior com a lei para fazer esse redirecionamento e essa desconsideração? Hoje, no âmbito federal, a Procuradoria ela até começou a fazer esse redirecionamento de modo administrativo. É algo que é uma novidade realmente. Os clientes estão começando agora a receber esses instrumentos, né? E é uma notificação que traz ali uma abertura de um procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. Isso no âmbito administrativo. Então, o cliente ele é notificado na sua pessoa física, no seu CPF, né? Normalmente isso acontece quando a pessoa jurídica está sem atividade. E é interessante que na própria cartinha da Procuradoria da Fazenda Nacional, a mensagem é justamente essa. Senhor fulano, identificamos que o senhor é sócio da empresa tal. Essa empresa não está com movimentação em nossos sistemas. Como exemplo disso, não encontramos registro de faturamento, movimentação financeira, retenções na fonte, notas fiscais de saída. Por conta da ausência desses registros, há um indicativo de que houve a dissolução irregular dessa empresa. E nessa hipótese, a dívida será redirecionada para o senhor. Diante disso, o senhor tem duas opções: reconhecer o débito e pagar, ou impugnar em 30 dias essa responsabilização. Então, é basicamente isso que a Procuradoria tem feito, tá, no âmbito administrativo. Justamente, Ana, porque havia aquela discussão sobre o redirecionamento feito nos próprios autos, se haveria ali necessidade de IDPJ ou não. A Procuradoria está fazendo isso antes, ela está falando, olha, peraí, por que a gente vai levar essa discussão para o processo se nós podemos fazer isso administrativamente, mediante um procedimento administrativo que terá uma presunção de fé pública, né? Verdade. E que vai permitir que eu faça inscrição na CDA, que se estiver inscrito em CDA não precisa de IDPJ. Então, a Procuradoria ela trouxe o IDPJ para o âmbito administrativo, que para ela é muito mais fácil, ela controla, o procedimento também é mais simplificado. Isso é o que a gente tem visto na prática, tá? E no âmbito judicial, continua existindo, sim, redirecionamentos, principalmente quando há dissolução irregular. E, normalmente, a dissolução irregular, ela se configura quando o oficial de justiça vai até o endereço da empresa e não encontra a empresa em funcionamento lá. Isso, por si só, já gera uma presunção de que aquela empresa foi dissolvida irregularmente. Nesses casos, tem súmula do STJ, redirecionamento acontece. Sim. Então, um tema muito caro falar sobre desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento, justamente porque muito se tem de dissolução de sociedade ou de sociedade maquiada, que na verdade tudo está no nome dos sócios, né? Então, isso é algo muito importante de se falar. Mas, Outra por coisa. exemplo, Ana, deixa eu citar um exemplo prático que aconteceu com um Ótimo. cliente nosso. Você já ouviu falar, obviamente, de holding, né? Logo você, que é a mestra de TCMD e sucessão. É muito comum os clientes constituírem holdings que não têm atividade. Às vezes, o único propósito daquela holding é realmente ser dona de imóveis que o cliente comprou para esperar a valorização, fazer um empreendimento no futuro, está esperando a cidade chegar para que o imóvel possa ser loteado, está esperando uma alteração de plano diretor, enfim, existem inúmeras situações em que uma pessoa jurídica passa a ser dona de patrimônio, só que ela não explora esse patrimônio. Então isso acontece. E normalmente as obrigações daquela pessoa jurídica, as despesas correntes, são todas feitas pelos próprios sócios via APAC. Isso é muito comum. Sim. Então, é um tipo de situação, Ana, em que você terá uma empresa que aparentemente ela está sem funcionamento. Ela está Sim, sem com certeza. funcionamento, sem movimentação financeira, sem notas fiscais de saída, mas não necessariamente uma empresa que foi dissolvida irregularmente, entende? Então, é um tipo de situação que cabe defesa. É um tipo de situação em que a Receita, com as informações dela, tem essa presunção,
mas que cabe ao advogado provar o objetivo daquela empresa, o patrimônio que ela tem, né, a razão pela qual ela não tem movimentação. Isso é bem comum. É verdade, isso é bem comum. Boa. Fernando, é, situação que acontece nos processos judiciais que ajudam muito os contribuintes é a chamada prescrição intercorrente. Muito se tem falado sobre isso, muito se tem utilizado da prescrição intercorrente para finalizar os processos judiciais, principalmente aqueles contenciosos em que o fisco é o sujeito ativo, né? Quero saber, o que você tem visto sobre prescrição intercorrente? É fácil de se constatar prescrição intercorrente? Existem discussões sobre o início do marco temporal da prescrição intercorrente? O que você tem visto nesse sentido? Sim, Ana, a prescrição intercorrente, ela sempre teve ali uma previsão no artigo 40, né, lá na Lei de Execuções Fiscais. Só que sempre se teve muita dúvida sobre o início, né, a partir de quando eu começo a contar o prazo da prescrição intercorrente. Somente porque o artigo 40 previa a suspensão por 1 ano, essa suspensão nunca acontecia. Ou se acontecia, às vezes ela acontecia depois de 10 anos de um processo parado, né, para vir uma decisão do juiz suspendendo por 1 ano. Peraí, os 10 anos que se passaram, não foram considerados? O Superior Tribunal de Justiça colocou fim a essa discussão, editou um recurso repetitivo para tratar exatamente da contagem da prescrição intercorrente. Não respondeu todas as perguntas, todas as situações fáticas que podem acontecer, mas boa parte sim. E, em resumo, o que ficou decidido é o prazo de 6 anos, eu falo 6 anos porque é 1 ano de suspensão e 5 anos, né, de prescrição tributária. O prazo de 6 anos, ele vai ter início a partir da primeira vez em que a fazenda for intimada de 2 coisas. Uma, que o contribuinte não foi citado, não foi encontrado. 2, que não foram encontrados bens penhoráveis. Na prática, como que funciona numa execução fiscal? Normalmente a citação ela acontece dentro do prazo de 6 anos, porque a fazenda, quando não encontra o contribuinte, ela faz a citação por edital. E normalmente a citação por edital sai dentro dos 6 anos. Ela sai. Quando há a citação, interrompe o prazo, ou seja, ele reinicia-se do zero. E aí, Ana, é onde normalmente está a prescrição intercorrente, porque depois que um contribuinte é citado por edital, é raro a fazenda conseguir encontrar bens penhoráveis. A partir da primeira vez que a fazenda fizer, por exemplo, um pedido de penhora online, e o resultado vier negativo e a fazenda for intimada, a partir daquela intimação começa o prazo de 6 anos. É como se a ampulheta da fazenda para encontrar bens penhoráveis começasse. 6 anos a partir dessa primeira intimação. Então você vai me falar, poxa, Fernando, tudo bem, é bastante tempo, né? Ainda assim, para uma execução fiscal, concordo. E existem algumas situações que o STJ não respondeu. Nós temos casos, Ana, em que, após a citação, a fazenda não fez pedidos de penhora. Olha, Ela pediu simplesmente para suspender o processo por 60 dias porque estava averiguando administrativamente se existia algum bem. E nisso foram se passando meses, anos, sem que a fazenda fizesse qualquer pedido. Então, quando eu olho lá para o repetitivo do STJ, o marco que eles escolheram é primeira intimação de penhora frustrada. Mas e se a fazenda nem fizer o pedido de penhora? Esse prazo não tem início? Entende? Isso não foi respondido pelo STJ. É uma situação que não está lá dentro do recurso repetitivo. E aí é onde vem os argumentos. Olha, o objetivo do recurso repetitivo foi de colocar fim às execuções fiscais, então a partir do momento em que a fazenda é intimada a primeira vez e se recusa a fazer pedido de penhora, a partir dali tem que começar o prazo. Ou não, se o repetitivo falou que a partir da primeira vez, a gente tem que esperar a fazenda fazer o pedido.
são desdobramentos do recurso repetitivo do STJ que vão acontecer. Essa é uma questão prática que acontece muito mais do que a gente imagina. Tá? Mas na prática é assim que se faz. A penhora, a contagem da prescrição intercorrente depende, então, da identificação desses dois marcos. Primeiro, observar se a citação foi feita dentro de 6 anos. Depois de feita a citação, se houve penhora de bens suficientes para execução fiscal dentro desses 6 anos. Detalhe, penhora parcial não interrompe o prazo. Interessante, hein? Que senão, pensa, a fazenda penhora R$10 numa dívida de 1 milhão. Ah, não, mas eu fiz uma penhora. Eu fiz uma penhora. Não dá. Seus argumentos, Fernando. Sim. Mas é uma outra questão que também não está lá dentro do repetitivo, mas que é possível inferir essa conclusão. A gente só espera que isso não aconteça, né? E para terminar sobre esse assunto, infelizmente, quando a prescrição intercorrente é reconhecida, não há condenação em honorários. Verdade. O que faz certo sentido, porque imagine só, você tem ali a fazenda enquanto credor, já não recebeu o crédito a que ela tinha direito. E ainda tem que pagar. E ainda assim tem que pagar o honorário de sucumbência para o advogado do devedor. Há certo sentido nisso. Eu imagino que o STJ poderia, inclusive, deixar de arbitrar sucumbência caso a fazenda concordasse com a prescrição intercorrente. Mas se houvesse resistência, aí eu imagino que deveria haver sucumbência, justamente pelo caráter litigioso, né, que esse pedido teria. Mas não é o que a gente vê. O STJ, infelizmente, afirmou que, em hipótese alguma, tem... Eu gostaria até de tocar nesse assunto sobre honorários de sucumbência, mas eu acho que isso dá um outro novo podcast, porque isso dá o que falar sobre a questão da sucumbência, né? Verdade. A vida não está fácil para o advogado privado. Não, mas vamos falar de êxito. Fernando, tem um cliente que teve êxito num processo, tem um crédito a receber do fisco. O que você entende que anda sendo mais benéfico para o próprio contribuinte? Solicitar uma compensação, um precatório, ou caso RPV, o que você tem visto sobre o ganhar e levar do fisco? Ora, quando você ganha do fisco, a dúvida é sempre essa, tá? Agora, como eu levo? Primeira hipótese, assim, o primeiro caminho que a gente pode conversar, requisição de pequeno valor e precatório. Esse é o caminho básico, digamos assim. O Estado, quando eu falo Estado, compondo aí União, Estados e municípios, o Estado emite um cheque, entrega para o presidente do Tribunal de Justiça, ele vai fazer a gestão desses pagamentos, conforme o Estado repassar o dinheiro para ele. Quando o pagamento é feito, isso é informado no processo, o contribuinte vai no processo e saca o valor. Então, precatório basicamente é isso. Você recebe um cheque do Estado que será pago quando o Estado tiver dinheiro, ele tem uma fila enorme para pagar. Então, olha, depende muito de qual é o ente, qual é o devedor desse cheque. Se ele é um bom pagador ou não. A União é uma boa pagadora. Os estados, não necessariamente. Os municípios, não necessariamente. Então, o município de Goiânia, por exemplo, é um bom pagador de precatórios. Era, né? Após aí os últimos 4 anos, as contas não estão tão bem organizadas, mas era um bom pagador de precatórios. O estado de Goiás nunca foi um bom pagador de precatórios, mas na gestão Caiado tem organizado os pagamentos. A fila está andando. Então, o pagamento de precatório, ele é sempre o caminho A, mas ele tem esses poréns. Caminho B, compensação. E aí um primeiro ponto. Primeiro, é necessário haver ali autorização na decisão judicial de que haja compensação. E 2, que é uma discussão que também existe. A compensação, ela depende de lei. Então, para que o Estado possa compensar débitos, tem que ter uma lei autorizando ele a fazer isso. A União tem essa lei.
Então, no âmbito federal, é muito tranquilo você fazer a compensação, né? Já nos âmbitos estadual e municipal, nem tanto, nem sempre o Estado tem essa lei. Então, vai depender bastante de onde você está litigando. Sempre recomendo fazer contato com a administração, com a Secretaria de Finanças, para entender se é possível ou não realmente fazer ali uma compensação. Tá? A compensação tem um segundo porém. Ela exige débitos. O contribuinte tem que ter débito para compensar. Às vezes o crédito é tão grande e os débitos não tanto, que se ele for compensar, ele vai levar ali anos para esgotar aquele crédito dele. Então, pode ser que o pagamento via precatório seja a única alternativa. Mas, sem dúvida, que se o contribuinte tiver débitos, é dinheiro no caixa. Eu tenho clientes que eles têm tanto crédito, por conta de exportação, por conta do estilo da atividade, principalmente agroindústria, que eles têm um colchão de crédito infinito. Não acaba. Ele está sempre acumulando. Então ele fica assim, Fernando, o que eu faço com esse crédito? Falo, olha, a gente já está fazendo o que é possível. Mas é isso, são Isso. situações bem particulares, bem peculiares. Mundo que muitas vezes a gente vê que não tem muito êxito, né? Nós estamos ali litigando num processo judicial contra a Fazenda. Aqui no estado de Goiás nós temos uma novidade, né? Nós temos agora a possibilidade de fazer transação tributária. Quando você tem um processo que as suas chances não são muito boas, os precedentes não são muito favoráveis, aqui no estado de Goiás e já em muitos outros estados, é possível caminhar para a transação tributária, né? O que você acha disso? A transação tributária, Ana, na minha visão, é uma profissionalização do Refis. O Refis sempre foram os programas de regularização, né, que os estados editavam leis, ano sim, ano não, ou às vezes todo santo ano. E são leis de caráter geral que se aplicam a todos os contribuintes, sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles contumazes ou não. Então, é uma legislação que cria uma certa cultura no sentido de não pago hoje porque eu sei que vem um refis ano que vem. E isso, apesar de conhecermos aí as dificuldades que alguns empresários enfrentam, de sabermos que em certas situações o refis é o que salva a empresa, né? Isso acaba gerando essa cultura. A transação, ela endereça o assunto de uma maneira um pouco mais profissional no sentido de avaliar o perfil do devedor, avaliar a capacidade de pagamento, avaliar a chance de recuperação daquele débito, tem garantia ou não tem nos autos. Então, a transação, ela tende a zelar melhor do interesse público, justamente porque ela dá para a Procuradoria mecanismos um pouco mais eficazes de negociação, coisa que o Refis não dá. O Refis, quem quiser, adere, quem quiser, paga e vai obter o desconto independentemente dessas questões. A transação não. A transação, ela realmente endereça melhor esse tema. Se o contribuinte está numa discussão e ele não enxerga êxito, ele não enxerga ali uma possibilidade de ganho, com certeza a transação é um caminho, seja porque ela permite parcelamento, seja porque em determinados casos há desconto, é possível às vezes atrelar os pagamentos ao faturamento, tudo isso pode ser negociado com as procuradorias, o que às vezes é o que o contribuinte precisa para reerguer o negócio dele. Ele precisa de estabilidade, ele precisa de previsibilidade. E a transação traz isso. Eu também sou um entusiasta de transação, em qualquer esfera. Ótimo, ótimo. Olha, nós já estamos caminhando para o final, então quero te fazer uma última pergunta. Pega aí sua bola de cristal, que Passa essa rápido, você né? vai precisar dela. Fernando, reforma tributária. A gente sabe que vem impactos no processo judicial tributário.
o que você vê? A gente vê muita discussão sobre a reforma tributária, ela vai reduzir a litigiosidade, a reforma tributária vai reduzir a quantidade de processos judiciais. O que você acha que vem por aí? Olha, Ana, eu não quero aqui fazer, às vezes, de um pessimista, tá? Eu gosto de me ver como alguém otimista, eu sempre espero o melhor. Acho que o mundo é dos otimistas, mas eu não enxergo a reforma tributária como a salvadora, como a solução para os nossos problemas. Eu tenho alguns motivos para pensar assim. Primeiro, a cultura brasileira, quando pensamos aí em contribuinte, Estado e judiciário, sempre foi uma cultura de litígio. E a gente enxerga isso tanto nas teses tributárias quanto nos lançamentos tributários. Não me parece que essa cultura vai deixar de existir, porque os operadores do direito continuarão os mesmos. Os fiscais serão os mesmos, os advogados serão os mesmos, os juízes serão os mesmos. Então, eu não acredito que mudando as regras do jogo, a cultura, a interpretação, as resistências vão desaparecer. Então, esse é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a reforma tributária, tal como ela foi colocada, ela realmente tende a simplificar determinadas questões, mas ela não é uma reforma tributária tão simples. Ela não é uma reforma Claro. tributária que vai trazer absoluta simplicidade, não é uma reforma que acabou com a complexidade do nosso sistema, muito pelo contrário. Eu acredito que continuaremos tendo discussões com relação a crédito, IBS e CBS, nós continuaremos, o que entra, o que não, apesar de a legislação hoje, né, trazer ali um aspecto mais amplo para crédito, não me parece que essa discussão será tão simples assim. Temos aí um imposto seletivo, vai dar o que falar, porque foi chamado ali de imposto do pecado. Esse item é um pecado ou não? Então, só caberá ao judiciário dizer. Então, nós temos ali uma série de questões na reforma tributária que, por conta dos envolvidos, e aí temos até que fazer uma meia-culpa, com certeza essas questões chegarão ao judiciário, com certeza. Não me parece que o nosso ritmo de litigiosidade vai diminuir. Acho que ele tende a aumentar, porque no início da reforma tributária teremos várias perguntas sem resposta. Serão E muitas até que essas perguntas. respostas sejam dadas pelo judiciário, a tendência é que tenhamos aí um novo período de ouro para o direito tributário. Nós teremos bastante trabalho pela frente. É isso mesmo. Fernando, muitíssimo obrigada por você ter disponibilizado um tempo para fazer esse podcast aqui. Eu fico realmente lisonjeada. Para quem não sabe, o Fernando foi o meu professor no IBET, já tem alguns bons anos, eu não vou nem falar quantos. Fernando, tem a minha admiração, é um privilégio ter você aqui no AGETcast. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Anne, se me permite até um elogio, olha, na época em que nós convivíamos juntos ali em sala de aula, eu é que aprendia mais com você do que você comigo. Era um excelente aluno, lembra até. Não parava de perguntar, uai, perguntava o tempo inteiro, era insuportável. Então, olha, muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição para outros assuntos, para futuros episódios, e eu gosto bastante de acompanhar o podcast. Parabéns pelo trabalho, para você, para toda a diretoria, né, Frederico e o Hélio. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada por você que ficou nos ouvindo, disponibilizou um tempo. Muitíssimo obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. AGETcast, o seu podcast de direito tributário.